manifestaria ao mundo, porque o mundo não estava preparado para recebê-lo. Os homens não tinham os corpos lavados, quanto mais os pés para segui-lo. Garante, por fim, a seus futuros apóstolos, o amor de Deus, e acrescenta que tudo o que lhes havia dito fora com o assentimento do Pai, que a palavra não era sua, mas sim de Deus. Após este substancioso introito, transfundiu em seus discípulos o espírito vivificante da fé na imortalidade e, em forma de parábola, prosseguiu em suas exortações. Começa o mestre comparando-se a uma videira, e anuncia que é a verdadeira videira. A videira é composta de tronco, galhos, folhas, frutos. Os galhos saem do tronco e têm por fim produzir folhas e frutos. Assim também seus discípulos devem estar unidos a ele, como os galhos à videira, e para permanecerem na videira precisam dar frutos, como galhos que são da videira verdadeira. E faz-lhes ver que a vara que não der fruto será cortada e lançada fora, mostrando assim a necessidade do trabalho espiritual para a frutificação da virtude. E assim como o galho, a vara recebe a seiva da videira, labora, manipula para que brotem frutos, as uvas, assim também os apóstolos ou discípulos recebem o espírito da fé do seu mestre, para trabalharem com esse espírito, abençoada a seiva, a fim de brotarem os frutos desse labor. A fim de melhor frisar a necessidade do cumprimento desse dever, Jesus diz que o viticultor da videira, representado nele, é o Pai Celestial, é o Criador de todas as coisas, é, finalmente, Deus. Com esta afirmação o mestre quis dizer que sua obra é divina, celestial e, portanto, nenhuma potestade conseguirá destruí-la, pois o viticultor não deixará de zelar pela sua videira. Então o Senhor abre a seus seguidores o seu amoroso coração, embalsamado dos mais puros sentimentos e dos mais vivos afetos e lhes diz: assim como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor, e se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Disse mais, que eles só seriam seus amigos se fizessem o que ele lhes ordenara, e passou então a preveni-los do que lhes estava para acontecer, que o mundo os aborreceria, que eles seriam perseguidos, mas não se dessem por vencidos, porque venceriam. Insistiu tenazmente para que todos esperassem a vinda do Espírito da Verdade, dos Espíritos encarregados de guiar seus passos, de lhes alumiar o caminho, de lhes fortificar a fé. Disse que esses Espíritos dariam testemunho dele, e faria mais ainda, convenceriam o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Determinou a seus discípulos dissessem às gerações não ter ele dito a última palavra, mas, ao contrário, haver ainda muita coisa a dizer, não o fazia porque eles não compreenderiam, mas o Espírito da Verdade ficaria encarregado dessa missão. Apóstolos invisíveis estariam sempre com aqueles que quisessem receber a sua palavra, e além de explicá-la a contento, anunciariam as coisas que teriam de acontecer. Finalmente, o Mestre oferece, aos seus seguidores, sua palavra de despedida, demonstra sua compaixão por todos, exorta-os novamente para que se precavenham nas tribulações, anima-os à vitória, mostra-se eles como vencedor e lhes anuncia a aproximação da hora em que iam ser espalhados, cada um para o seu lado. Conclui, afinar, a sua tocante prédica com uma prece, uma oração, um brado da alma para melhor santificar as suas palavras, para fazê-las vibrar na alma de seus discípulos, para unir aquela igreja nascente aos agentes da divina vontade, para unir aquele punhado de homens, que para o futuro seriam baluartes da verdade, finalmente, para lhes demonstrar que estava em íntima ligação com o Pai dos Espíritos e que dele havia recebido todas as ordens. É de ver que Jesus, nessa mesma prece, não só orou por aqueles que consigo se achavam, mas pediu até por nós, que meditamos hoje nos seus ensinos e por todos aqueles que mais tarde receberão esses ensinos. Esses atos, essas palavras, esse espírito de dedicação, esse zelo sobre-humano, esse caráter edificante com que o Divino Mestre ilustrou todos os momentos de sua vida, ungido sempre daquela caridade que excede a todo entendimento humano, essa prece extraordinária, admirável, em que, num colóquio de amor com o Supremo Criador, resumiu,
deu conta da sua grandiosa missão e ao mesmo tempo solicitou para todos o amparo dos céus, só podiam ser apreciados à luz do Espiritismo, porque na verdade, esta doutrina que estava destinada pelo próprio Jesus a transfundir na alma humana a seiva vivificante do Evangelho. O Sermão do Cenáculo encerra, como o do Monte, todas as condições doutrinárias, para felicitar o homem na terra e divinizá-lo nos céus. Quem ouve estas palavras e põe em prática esses ensinamentos edifica a sua casa sobre rocha, e embora soprem os ventos e corram as águas, a casa permanece e o amparo dos bons espíritos nunca falta a seus moradores. Comunhão de pensamento. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 29 a 30. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que por meio da sua palavra hão de crer em mim, a fim de que todos sejam um, e que, como tu, Pai, és um em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho dado a glória que tu me tens dado, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, e tu em mim, para que sejam aperfeiçoados em um. João 17, 20 a 23, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6, Comunhão vem do latim communio, que quer dizer, sociedade, participação mútua, e, segundo Cícero, parentesco, relações comuns de opiniões e crenças. Pensamento é ato particular do espírito, ou uma operação de inteligência. Comunhão de pensamento é, portanto, participação do espírito. Comungar vem da palavra comunicare, comunicar, conversar, participar, corresponder-se. O P. Manuel Bernardes diz: a confiança com que os santos da terra se comunicam com os santos do céu. Garrett diz: comungava silenciosamente comigo nestas graves meditações. Comungar em pensamento é ter o mesmo modo de pensar, a mesma crença religiosa, científica, política ou literária. Os homens de ciência têm a sua exegese implacável, os literatos estão sujeitos a certas e determinadas regras, os políticos têm a sua comunhão exclusivista, e o sectarismo religioso a sua comunhão de pensamento intolerante, como se depara em nossos dias. Mas o homem verdadeiramente religioso, discípulo de Jesus, deve comungar em pensamento com o seu mestre. Por isso é que o Nazareno assim se expressou: aprendei de mim que sou humilde e manso de coração, tomai o meu jugo e o meu fardo, sede um comigo, assim como eu sou um com o Pai Celestial, eu sou o caminho, a verdade e a vida, só por mim ireis ao Pai. Se comungamos em pensamento com Jesus, estamos na caridade, Deus caritas est, e Deus nos dá a graça da sabedoria do céu. Para que comunguemos com os homens, em pensamento, é preciso que os homens comunguem em pensamento com Jesus. Só em Jesus encontramos a força para domar as nossas paixões, só Ele tem a verdade que esclarece, a vida que alimenta, só nele vemos o caminho que nos conduz a Deus. E para comungar em pensamento com Jesus é preciso estudar seus ensinamentos e pôr em prática suas ordenações. A humildade, o estudo, o trabalho, o raciocínio, a boa vontade, a prece, são os elementos indispensáveis para chegarmos ao Mestre e com ele aprendermos a ser humildes e mansos de coração, para podermos desvendar as maravilhas da vida eterna. Cruz e cruzes. Eles tomaram a Jesus, e ele próprio carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, e em hebraico Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o mandou colocar no alto da cruz, nele estava escrito, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. João, IXX, 17 a 19, cruz. Madeiro infamante, que serviste de instrumento ao suplício do meu mestre. Símbolo de torturas e desventuras, emblema da malícia humana, invento satânico do ódio e da vingança, primórdio de todos os aparelhos, de todas as máquinas, de todos os utensílios, de todas as grades, de todos os ferros, lança,
punhal, cutelo, que massacram corpos e espezinham almas. Eu te maldigo, como a luz maldiz as trevas, como a verdade maldiz o erro, como o amor maldiz o mal. És tu, santo dos fariseus e custódia dos ignorantes, que até hoje perambulas pelas estradas e pelas ruas, apregoando virtudes mortíferas, afamada pelos parvos e mercadores, depois da cena trágica do Gólgota, e pela magia de 1000 olhares em ti concentrados, arrastas todos os dias, às trevas do espaço, milhões de espíritos que gritam como um mocho agoureiro das necrópolis e esvoaçam, cegos como vampiros, sem arrimo, sem alimento e sem repouso. Maldita cruz! As tuas vítimas clamam pela minha voz, e as suas penas serão o juízo, perante as almas da tua condenação. Cruz maldita do suplício da Palestina, que entravaste 2000 anos de progresso humano. Cruz que te firmaste irredutível ante a mais poderosa vontade de Deus que se mostrou na terra. Cruzes pequeninas, que participastes no massacre de ladrões, de adúlteros, de párias, de falsários, cruzes de todos os tamanhos que consumastes as obras dos teus inventores, servindo de patíbulo para os inovadores, os descobridores, os gênios propulsores da evolução mundial. Caí, malditas! Quebrai os vossos braços, debulhai as vossas células e desaparecei no inferno do nada. Soprai, ventos do progresso. Livrai do nosso planeta as larvas desse esfinge que caiu, iluminai, sóis da espiritual idade, para que o disco da morte se apague das consciências e não mais obsedie as almas com as suas miragens enganosas. Cruz traiçoeira, mãe de todas as cruzes, que falseaste a justiça e misericórdia de Deus, cai, e na tua queda fragorosa esmaga os Herodes, os Caifazes, os Anases que cultuam os teus dons, que incensam as tuas virtudes, que endeusam o teu nome, que lutam, que trabalham, que se esforçam para ver-te de pé como atrativo ao seu domínio, como sugestão da tua força. Cai, some-te, e arrasta-te para as tuas trevas com teus tuniferários, desaparece com o dragão que estende seus tentáculos pela terra toda. Cai, madeiro infamante. Quebra os teus braços, desagrega as tuas moléculas. A brisa serena da madrugada já se faz sentir, e os arrebóis promissores do sétimo dia despontam belos e esplendorosos nos horizontes do nosso mundo. A cruz, emblema da morte, vai cair, para dar lugar ao Espírito, personificação da ressurreição. Cristianismo e imortalidade. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir embalsamá-lo. Muito cedo, no primeiro dia da semana, foram ao túmulo, tendo já saído o sol. E diziam entre si: quem nos há de remover a pedra da entrada do túmulo? E olhando notaram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um moço sentado ao lado direito, vestido de um alvo manto, e ficaram atemorizadas. Ele lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, ele ressurgiu, não está aqui, vede o lugar onde o puseram. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. E saindo, fugiram do túmulo porque o temor e o espanto as tinham acometido, e não disseram nada a ninguém porque estavam possuídas de medo. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual havia expelido 7 demônios. Ela foi noticiá-lo aos que haviam andado com ele, os quais estavam em lamento e choro. Estes, ouvindo dizer que Jesus estava vivo e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Marcos, XVI, 1-11, no fim do sábado, ao alvorecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que tinha havido um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descerá do céu e, chegando-se ao sepulcro, removera a pedra e sentara-se sobre ela. A sua aparência era como relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, receosos dele, temeram e ficaram como mortos. Mas o anjo disse às mulheres: não temais, porque se procurais a Jesus, que foi crucificado, ele não está aqui, vinde e vede o lugar onde ele jazia.
Ide depressa dizer a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai diante de vós para a Galileia, lá o vereis. Olhai que vo-lo tenho dito. Elas deixaram apressadamente o túmulo, tomadas de medo e grande gozo, e foram correndo avisar os discípulos. Eis que Jesus as encontrou e lhes disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhes os pés e adoraram-no. Mateus 28, 1-9. No primeiro dia da semana foram elas muito cedo ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E acharam N pedra removida do túmulo, e, entrando ali, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficando perplexas por causa disto, eis que apareceram ao lado delas dois varões com vestes resplandecentes, e como estivessem amedrontadas e olhassem para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos falou, quando estava ainda na Galileia, dizendo: O Filho do Homem deve ser entregue às mãos dos pecadores e ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais. E eram Maria Madalena, Joana, e Maria, mãe de Tiago, também as outras que estavam com elas, relataram estas coisas aos apóstolos. Estas palavras pareceram-lhes um delírio, e não acreditaram nelas. Mas Pedro, levantando-se, correu ao túmulo, abaixando-se, viu somente os panos de linho que ali ficaram, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Lucas 24, 1-12. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi cedo ao túmulo, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida. Correu ela e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do túmulo o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então saíram Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Corriam ambos, mas o outro discípulo correu mais ligeiro do que Pedro, e chegou primeiro ao túmulo, e tendo-se abaixado e olhando para dentro, viu os panos de linho postos no chão, porém não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, e entrou no túmulo. Ele também viu os panos de linho e o lenço, que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os panos, mas dobrado em lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, e viu e creu, porque ainda não compreendiam a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos para casa. Maria, porém, estava junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos com vestes brancas, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? A quem procuras? Respondeu ela: Porque tiraram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, virou-se para trás e viu a Jesus em pé, mas sem saber que era ele, perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, disse-me onde o puseste e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, virando-se, disse em hebraico: Raboni. Que quer dizer mestre? Disse-lhe Jesus: Não me toques, porque ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes que subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi contar aos discípulos: Vi o Senhor, e ele disse-me estas coisas. João 20, 1-18. O cristianismo é a religião da imortalidade. Sem esta não se compreende a missão de Jesus, não se pode absolutamente compreender seu pensamento íntimo. Em Jesus não se vê em só palavras, mas também os exemplos e fatos que alicerçam a sua doutrina. Estes trechos dos evangelhos provam exuberantemente nossa afirmação. Já perguntamos: que seria o cristianismo sem as aparições de Jesus? Será possível que a incomparável doutrina que ele fundou tivesse por epílogo a morte? Neste caso, teriam razão aqueles que não creem no além-túmulo. Mas, não é assim. A imortalidade resplandece da sua palavra, que é luz a nos iluminar o futuro.
A perda irreparável do Mestre consternava o coração de seus discípulos, quando as potestades superiores rasgam o véu da morte e aparecem a Madalena a lhe desvendar os mistérios da vida do além em sua pujança. Seguindo esta aparição, manifesta-se também o recém-morto, que, demonstrando assim o prosseguimento da sua existência, recomenda, à sua mediadora, dar conta aos seus discípulos daquela manifestação, para que também eles assim fizessem, porque, como já havia dito, o discípulo deve ser como o mestre. A ressurreição é a vida, e a vida se manifesta no homem e ao homem. Jesus é a vida porque se manifesta vivo aos homens, para que os homens compreendam que o túmulo não é o fim, Jesus é a ressurreição. O Espírito vive, insistamos, e a morte não é mais que uma transformação para um estado melhor. Demonstração da mortalidade. A pesca maravilhosa. Depois Jesus tornou a manifestar-se aos discípulos na praia de Tiberíades, e manifestou-se deste modo, Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos estavam juntos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram na barca e naquela noite nada apanharam. Mas ao romper do dia estava Jesus na praia, todavia os discípulos não sabiam que era ele. Perguntou-lhe Jesus, moços, apanhastes algum peixe? Responderam-lhe, não. Disse-lhes ele, lançai a rede à direita da barca, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam puxá-la por causa do grande número de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu que era o Senhor, tomou a sua veste, porque se achava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram na barquinha, puxando a rede com os peixes, porque estavam afastados da terra somente 200 cúbitos. Ao saltarem em terra viram ali algumas brasas e um peixe posto em cima delas e pão. Disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou na barca e puxou a rede à terra, cheia de 153 grandes peixes, e, apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus, vinde almoçar. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se e, tomando o pão, deu-lhes, e do mesmo modo o peixe. Era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressurgir dos mortos. João, xx, 1-14, para melhor gravar na alma de seus discípulos a realidade absoluta da sobrevivência. Jesus, o Mestre e Senhor, não se satisfez com as provas que já lhes havia dado da vida do além, reiterou essas provas com outros tantos fatos inequívocos e peremptórios, que representam o quanto pode o espírito desintegrado do seu corpo mortal e na sua existência real de vida eterna. A pesca maravilhosa, a ação que o Mestre exerceu sobre seus seguidores, os atos que lhes apresentou, ao partir o pão, ao distribuir os peixes, enfim, repetindo caracteristicamente o que já havia feito, quando com eles vivia em sua manifestação corporal, aparecendo, comunicando-se, reatando relações com os entes que lhe eram caros, Jesus, não só lhes quis dar uma prova do seu amor, como também salientar que a aparição e comunicação dos espíritos representa a lei providencial para que o homem compreenda em que consiste a vida e o que é a morte. Parece claro e lógico que, se fosse condenada por Deus a comunicação entre ambos os mundos, o visível e o invisível, Jesus, o Mestre por excelência, o representante, o enviado do Supremo Senhor, o executor de suas leis, não teria sancionado com o exemplo essa lei que rege ambos os mundos. Se é crime exercer esse ministério, como julgam erroneamente os coriféus das religiões sacerdotais, Jesus é criminoso, infrator da lei, em vez de cumpridor da mesma. E será crível que o Mestre, que se nos apresentou como o exemplo vivo da verdade, ele que se afirmou o caminho, a verdade e a vida, e que disse não passar da lei um tio sem que tudo fosse cumprido, infringisse a lei com essas aparições e manifestações. As aparições do Cristo autorizam forçosamente as aparições dos mortos, e,
consequentemente, as suas comunicações conosco. Paulo, que é doutor nesta matéria, diz: se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou, e é vã a nossa fé. Ressurreição quer dizer aparição, manifestação, comunicação, palavras que, traduzidas em fatos, se acham estreitamente ligadas. E assim como os apóstolos se inteiraram da ressurreição do Cristo entretendo com ele relações de amizade e simpatia, os verdadeiros cristãos, que sabem que a vida em sua realidade é una e que a existência terrestre não é mais que uma fase da vida real, também se inteiram da ressurreição dos mortos comunicando-se com eles. Se é pecado, se é crime entreter relações com os que se passaram para o além, ipso facto não pode deixar de haver pecado nas comunicações do Cristo e nas dos santos, cujas narrativas enchem as páginas da história. A incredulidade e a realidade do Espírito. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles, quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum hei de crer. 8 dias depois estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se em pé no meio deles e disse: paz seja convosco. Em seguida disse a Tomé: chega aqui o teu dedo e olha as minhas mãos, chega também a tua mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: creste, porque me viste. Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, 24 a 29. O amor de Jesus excede a todo o entendimento humano. Na sua abnegação e no desejo que mantinha de fazer crentes sinceros, não mediu as exigências do apóstolo Tomé, que disse só acreditaria na sua ressurreição ou sobrevivência se o visse e o examinasse. E Jesus, completamente materializado, torna-se visível e tangível ao seu discípulo, satisfazendo assim os imperiosos desejos que ele tinha de alicerçar sua fé sobre provas positivas. Ensinou mais o Mestre, que essa fé não era negada a quem quer que fosse, e àqueles que acreditavam sem ver já se achavam amadurecidos na crença, pois que já haviam observado os fenômenos, não tendo mais necessidade de provas positivas, por isso mesmo eram bem-aventurados. Como se verifica, o modo de proceder de Jesus está em completo antagonismo com o dos sacerdotes das múltiplas igrejas esparsas pelo mundo. Enquanto estes exigem uma fé cega nos seus dogmas, Jesus procura demonstrar a verdade com fatos palpáveis. O Mestre não exige a escravidão da razão, o abastardamento do sentimento, antes respeita e proclama o livre-arbítrio de cada um, atributo esse concedido à criatura para o seu progresso moral, científico e religioso. Consentindo Jesus que o seu apóstolo o examinasse para poder crer na ressurreição, preveniu também a todos, por certa forma, que o Consolador, o Espírito da Verdade, que ele enviaria em nome do Pai, reproduziria a sua doutrina não só com palavras, mas com fatos da mesma natureza por ele produzidos. A religião não consiste só em palavras e fatos. Assim como eu fiz, fazei vós também, disse o Divino Mestre a seus discípulos, porque eu fiz para vos dar o exemplo. Em suas pregações dizia sempre Jesus aos que o seguiam: aquele que crê em mim, rios de água viva manarão de seu ventre, aludindo assim ao Espírito que deveria ser dado a todos que o seguissem. Sem comunicação não há revelação, e sem revelação o homem material, ignorante, orgulhoso, egoísta, não poderia ocupar-se com assuntos que se referem à sua vida espiritual, retardaria o seu progresso e sua felicidade, assim como não pode haver fraternidade e paz sem religião, não pode também haver religião sem comunhão espiritual. O apóstolo Paulo, o brado da imortalidade. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos de Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que fossem daquela seita, tanto homens como mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Caminhando ele, ao aproximar-se de Damasco,
subitamente resplandeceu em redor dele uma luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz dizer-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade e dir-te o que te é necessário fazer. Os homens que viajavam com ele pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas sem ver a ninguém. Levantou-se Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada havia, e guiando pela mão, conduziram-no a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Respondeu ele: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor ordenou-lhe: Levanta-te e vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas a um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando e tem visto um homem por nome Ananias, entrar e impor-lhe as mãos para recuperar a vista. Mas Ananias respondeu: Senhor, eu tenho ouvido a muitos, acerca deste homem, quantos males fez aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem a autoridade dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse-lhe: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário padecer pelo meu nome. Partiu Ananias e entrou na casa, e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Logo lhe caíram dos olhos umas como que escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado, e depois de tomar alimento, ficou fortalecido. Demorou-se alguns dias com os discípulos, que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava que Jesus era o Filho de Deus. Pasmavam todos os que o escutavam e diziam: Não é este o que perseguia em Jerusalém aos que invocavam esse nome e que tinha vindo para cá para os levar presos aos principais sacerdotes? Porém Saulo muito mais se fortalecia e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Atos dos Apóstolos, 9, 1-22. Paulo é o mais belo rebento da árvore do cristianismo. Dentre todos os grandes na fé, que se distinguiram pela sua dedicação e amor à causa de Jesus, Paulo é o espírito cuja luz ultrapassa a todos os anseios da caridade, é a sabedoria que excede a todas as ciências, é o prodígio de todos os prodígios, é a coragem, a energia que afronta todas as grandezas, é o gênio inigualável de todos os tempos. Só de um espírito se sabe, que a humanidade reverencia, admira, adora e está em esfera superior à do apóstolo das gentes, nosso Senhor Jesus Cristo. Dotado de grande saber, iluminado por uma inteligência singular, revestido de um critério extraordinário, o mestre dos gentios teve a felicidade invejável de ser convertido à verdade pelo Espírito de Jesus Cristo, que fez dele seu vaso de honra, para que levasse às gentes a palavra da redenção. A conversão de Paulo é o fato mais culminante da vida do cristianismo. O brado de Damasco: Saulo, Saulo, eu sou Jesus. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão, é o brado da imortalidade e comunhão espírita, que se repete, hoje, pelo mundo todo chamando os homens ao caminho, à verdade, à vida. Todos os discípulos de Jesus receberam o ensino oral da divina doutrina durante a encarnação do Messias, só Paulo recebeu depois da desencarnação do Nazareno. Todos presenciaram, testemunharam 1000 prodígios que o embaixador de Deus produzira como prova da sua missão. Somente Paulo foi testemunha de um prodígio que o fez arrostar todas as ameaças, todos os perigos, toda a perseguição, a aparição do Filho de Deus. Todos receberam conselhos, dádivas, promessas, ora era o pedaço de pão, ora o vinho, ora os peixes, ora os milagres, ora a doutrina, ora o auxílio pecuniário. Paulo recebeu o próprio Espírito de Mestre, que o assistia, como Elias repousava sobre Eliseu. Por isso foi ele o maior de todos,
Por isso ele é o maior de todos. Já não sou mais eu quem vive, mas o Cristo é que vive em mim. Já não sou mais eu quem fala e quem age, mas o Cristo é que fala e age em mim, dizia o grande missionário. Paulo é o primus inter pares dos porta-vozes do cristianismo. O seu desapego das mundanas glórias e dos vis interesses terrenos realça-se de modo frisante nas páginas do Novo Testamento. Nunca fui pesado a quem quer que seja, para a minha subsistência, e para auxiliar os que me são próximos. Estes braços me serviram. Paulo era tecelão, fabricava ou manipulava tendas de campanha. Não houve dominador nem domínio com fortaleza para separar o apóstolo do seu mestre querido. Quem me separará do amor de Cristo Jesus? A saúde, a enfermidade, a abundância, a miséria, as potestades, a vida, a morte? Nada me separará do amor do Cristo. Conhecedor de todos os mistérios, de todo o motivo da vida e da morte, nas suas memoráveis epístolas ressaltam, como chispas luminosas, a sobrevivência humana, a comunicação espírita, a reencarnação, a evolução para a perfeição, para a salvação final de todos os seres vivos, na vida eterna e bem-aventurada do Deus desconhecido que ele anunciava a judeus e gentios. Revestido de admirável humildade, era, entretanto, dotado de um gênio inflexível, nem as feras o apavoravam. Ferido na face pelo sumo sacerdote Ananias, no sinédrio, não pode conter-se ante a afronta. Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aí sentado para me julgar segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja ferido. No Adriático, é ainda Paulo com a sua coragem cristã, que afronta a tempestade, embora prisioneiro que era, e salva a tripulação do desânimo e do naufrágio. Na ilha de Malta, uma víbora morde-lhe a mão e os indígenas exclamam: este homem é verdadeiramente homicida, foi salvo do mar, mas a justiça não o deixou viver. Mas o mediador de Jesus Cristo sacode o réptil no fogo, continua com a calma que lhe era habitual, e vendo novamente os gentios que o doutor do apostolado cristão era invulnerável ao veneno, proclamaram-no Deus. Paulo é verdadeiramente admirável. Antigamente seus lenços, seus aventais, curavam os doentes, hoje, só o seu nome ergue o nosso espírito abatido por mundanas lides. Salve, apóstolo venturoso, roga a teu mestre por mim e ampara-me com o poder da tua fé e a luz da tua sabedoria. A ressurreição de Lázaro. Ora, estava doente um homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro se achava doente, era a que ungira o Senhor com perfume e lhe enxugara os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas, está doente. Ao saber disto, disse Jesus: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, Jesus estimava Marta, e a sua irmã e a Lázaro. Tendo sabido, pois, que este estava doente, demorou-se ainda 2 dias no lugar onde se achava. Então, passado isto, disse aos discípulos: voltemos para a Judéia. Perguntaram estes: Mestre, agora mesmo os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se alguém andar de noite, tropeça, porque a luz não está nele. Assim falou e depois disse: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe então os discípulos: Senhor, se dorme, ficará bom. Ora, Jesus tinha falado da morte de Lázaro, mas eles supunham que falasse do repouso do sono. Disse-lhes, pois, Jesus abertamente: Lázaro morreu, e por vossa causa folgo de não me achar lá, para que creais, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, achou que estava Lázaro no túmulo havia já 4 dias. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios. Muitos dos judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar pela morte do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, foi encontrá-lo. Maria,
porém, ficou sentada em casa. Disse, então, Marta a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, não teria morrido o meu irmão. E mesmo agora sei que tudo o que pedires a Deus, Deus te dará. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Sei, replicou Marta, que ele há de ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que esteja morto viverá, e todo o que vive e crê em mim, nunca, jamais morrerá. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E tendo dito isto, foi ela chamar a Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: Aí está o mestre e te chama. E ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus não havia ainda entrado na aldeia, mas permanecia no lugar onde Marta o encontrara. Os judeus, que estavam com Maria, em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na pensando que ela ia ao túmulo para ali chorar. Quando Maria chegou no lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tivesses estado aqui, não teria morrido meu irmão. Jesus, vendo-a chorar e chorar também os judeus que a acompanhavam, perturbou-se e perguntou: Onde o puseste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Os judeus, então, diziam: Vede como ele o amava. Mas alguns deles diziam: Não podia este homem, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse. Jesus, gemendo outra vez em si mesmo, foi ao túmulo. Este era uma gruta, a cuja entrada estava posta uma pedra. Jesus disse: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos, disse: Pai, graças te dou que me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa desta multidão que me cerca, para que creiam que tu me enviaste. Tendo assim falado, clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora. Saiu aquele que estivera morto, ligados os pés e as mãos com faixas, e envolto o seu rosto num lenço. Disse Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos dos judeus que vieram ter com Maria e viram o que fizera Jesus, creram nele. Alguns deles, porém, foram ter com os fariseus, e lhes contaram o que Jesus tinha feito. João 11, 46. Esta narrativa, de uma simplicidade verdadeiramente singular, retrata uma das belíssimas cenas do cristianismo, seja em seu aspecto religioso e moral, seja em sua modalidade científica ou filosófica. Por ela se descobre logo a morte sob os seus 2 aspectos, físico e psíquico. Aquelas afirmações características de Jesus, ora dizendo: Lázaro dorme, não morreu, mas eu vou despertá-lo, ao fado desta outra: Lázaro morreu, despertam imediatamente a ideia de 2 mortes, a morte corporal e a morte espiritual. Com efeito, lendo-se, com toda a atenção o trecho evangélico, e pondo lado a lado o modo de ver de Jesus e o modo de ver do evangelista, compreendemos imediatamente que o caso de Lázaro não passa de um caso psíquico, fenômeno cataléptico, que tanto pode durar 2 horas, como 4 ou 5 dias. Destes casos a medicina não conhece perfeitamente as causas. A catalepsia apresenta todas as aparências da morte: rigidez, insensibilidade, perda de inteligência, aspecto cadavérico, etc. Essa moléstia era muito comum na Judéia, onde os enterramentos eram imediatos. Vemos, por exemplo, no capítulo V, versículos 5 e seguintes de Atos dos Apóstolos, que tendo Ananias e sua mulher Safira retido parte da importância de uma propriedade que venderam e deveria ser entregue aos apóstolos, só pelo fato de Pedro repreendê-lo severamente, caíram ambos mortos e em menos de 3 horas foram enterrados. Nestes 2 exemplos vemos não se tratar de morte real, mas de simples casos de síncope ou letargia. Assim foi, certamente,
O que aconteceu a Lázaro? Vitimado por uma letargia, imediatamente fizeram-no enterrar, permanecendo no túmulo durante a crise cataléptica. Jesus, conhecendo a natureza de seu amigo Lázaro e as crises a que ele estava sujeito, dotado ainda, o mestre, como era, dessa vista dupla, ou clarividência, que transpõe distâncias e não conhece barreiras, verificou que Lázaro não fora atacado de uma enfermidade física, mas que a sua moléstia era toda de ordem psíquica, como se observa nos casos de sonambulismo, catalepsia, letargia. Foi isto que o fez demorar 4 dias para chegar a Betânia. Ele tinha certeza de que não houvera ruptura dos laços fluídicos que ligam o espírito ao corpo. E tanto é assim, que o despertou com voz alta e imperiosa: Lázaro, sai para fora, operando a ressurreição do seu amigo. Como verão depois os leitores, empregam o termo ressurreição na sua significação restrita. Esclarecida, pois, a natureza da morte de Lázaro, morte psíquica, procuremos conhecer o fator indispensável dessa morte e suas causas. A morte psíquica, não encontramos outra expressão mais adequada, é ocasionada sempre por uma modificação molecular que tira temporariamente as transmissões de relação que existe entre o corpo e o espírito. Uma grande superexcitação, ou preocupação do espírito, interrompe essas relações, mais ou menos como ocorre no momento do sono. Neste caso o espírito não pensa mais no corpo e produz-se a insensibilidade. Vemos também certos casos nos quais, mesmo em vigília, ignoramos o que se passa em nosso corpo. No ardor do combate o militar não sabe se está ferido. A morte psíquica é, pois, uma exteriorização do espírito, exteriorização essa de graus variados, que vai desde a simples sugestão ao desdobramento da personalidade. Nesses casos, o indivíduo é sempre um indivíduo psíquico, cuja faculdade deve ser bem empregada e desenvolvida para não haver prejuízo coletivo. Lázaro, membro principal daquela família de Betânia, e que tinha certa afinidade com Jesus, não podia deixar de ser um indivíduo psíquico, mas que não cultivava suas faculdades e vivia alheio às coisas espirituais. O Evangelho não nos fala nesse homem senão quando narra a sua ressurreição, o que quer dizer que ele era como quem não existisse, era um morto que ali vivia tratando de outros lazeres, estranhos aos que enobrecem a alma e exaltam o coração. A sua materialidade se mostrou tão acentuada que chegou a morrer, embora não houvesse separação entre alma e corpo. E assim permaneceu 4 dias, e mais permaneceria se Jesus não viesse ressuscitá-lo, pois a sua morte aparente tomou feições tão nítidas de morte real, que chegaram a levá-lo para o túmulo, o que fez sua irmã Marta pensar que já cheirava mal. A morte psíquica pode-se, pois, traduzir como desaparecimento do espírito, assim como a morte física é o desaparecimento do corpo. Com a ressurreição operou-se o milagre do aparecimento, do ressurgimento do espírito no corpo e, consequentemente a ressurreição, reaparição do corpo, depois de removida a pedra e dada a ordem imperiosa por Jesus para que Lázaro saísse do túmulo. Encarando a questão pelo lado científico, observamos uma bela cura de catalepsia operada com o auxílio do magnetismo, de que Jesus era o maior de todos os representantes. Aliás, em todas as suas curas não adotava outro processo. Quem passar uma vista de olhos sobre as curas operadas pelo grande mestre, verá que nenhum outro processo foi por ele empregado, senão a imposição de mãos e a palavra. Ao paralítico ele disse: toma o teu leito e caminha, ao cego disse: vê, ao surdo, ouve, e assim por diante. Está a ciência de hoje muito mais adiantada que a de 2000 anos atrás, principalmente a medicina? Estamos a apostar que mesmo com o auxílio dos soros e das transfusões, os grandes esculápios do nosso país e do estrangeiro não são capazes de ressuscitar os Lázaros que caminham todos os dias para os túmulos. A propósito deste esclarecimento sobre a ressurreição de Lázaro, parece oportuno passar para estas páginas o modo de ver dos espíritos, exarado em A Gênese segundo o Espiritismo sobre as ressurreições. Tratando das ressurreições da filha de Jairo e do filho da viúva de Naim,
narrados nos evangelhos, eles dizem: o fato da volta à vida corporal de um indivíduo realmente morto seria contrário às leis de natureza. Ora, não é necessário recorrer a essa derrogação para explicar as ressurreições operadas pelo Cristo em certos estados patológicos, quando o espírito não está mais no corpo, e o perispírito apenas a ele adere por alguns pontos. O corpo tem todas as aparências da morte e afirma-se uma verdade absoluta, dizendo que a vida está por um fio. Este estado pode durar mais ou menos tempo, certas partes do corpo podem mesmo entrar em decomposição sem que a vida esteja definitivamente extinta. Enquanto se não romper o último fio, o espírito pode, quer por uma ação enérgica da sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho, igualmente poderoso, ser de novo chamado ao corpo. Assim se explicam certos prolongamentos da vida contra toda a probabilidade, e certas supostas ressurreições. É a planta que brota de novo muitas vezes por uma só das suas radículas, mas, desde que as últimas moléculas do corpo carnal, ou este último, fiquem em estado de corrupção irreparável, a volta à vida é impossível. Fica assim bem entendida a ressurreição de Lázaro sob o ponto de vista científico. Vitimado ou não por uma catalepsia, ou por outra moléstia qualquer, o fato é que a morte era aparente e não real, não se havia rompido o último fio, o perispírito ainda se achava ligado ao corpo por alguns pontos. Jesus, com seu grande poder, supriu as deficiências do paciente e fê-lo voltar à vida corpórea, reconstituindo-lhe o organismo afetado. Encaremos agora o caso pelo lado religioso. Sendo o objeto principal de Jesus dignificar a sua doutrina, com fatos emocionantes que influíssem no cérebro e no coração de seus discípulos, não quis excluir da sua tarefa na terra as curas, por saber que são elas que mais influem na conversão de infiéis. E durante toda a sua peregrinação no mundo, onde quer que encontrasse um enfermo por curar, um paralítico deitado, um hidrópico em ofegante dispneia, um cego, um surdo, um mudo, um leproso, com um aceno de suas divinas mãos, com uma palavra ungida de misericórdia, com um olhar envolto de amor e de bondade, destruía aqueles males, restaurando a saúde ao paciente. As curas de Jesus tomam um grande capítulo dos evangelhos. Poder-se-ia com elas escrever um livro, cujos ditames concorreriam, sem dúvida, para fazer e sarar muitos enfermos que, sem fé e sem consciência dos salutares efeitos das forças superiores da natureza, quando bem aplicadas, fariam desaparecer muitos males que afligem infelizes enfermos, que debalde imploram a saúde que a ciência acadêmica não dá, porque está absolutamente separada do espírito do cristianismo. Não se diga, porém, que essas curas se fizeram exclusivamente sob a direção de Jesus, ou que foi Jesus o único que a fez, em virtude da sua divindade miraculosa. Em todos os tempos e em todos os países as curas espíritas têm sido objeto de meditação e admiração. E o próprio Jesus, quando organizou o seu colégio apostólico e enviou os apóstolos, 2 a pregarem o Evangelho, uma das principais coisas que lhes recomendou foi: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mateus, x. 1-9. Não vem ao caso mais citações, que não cabem nesta breve dissertação. Conclui-se que, seja sob o ponto de vista científico, seja sob o ponto de vista religioso, a ressurreição de Lázaro é uma das grandes lições que o moço Nazareno nos legou. É indispensável, portanto, que a estudemos atenciosamente. Mais 2 palavras e terminaremos. Ressurreição é termo que pode ser empregado sob o ponto de vista material e espiritual. Quando dizemos que tal indivíduo ressuscitou, afirmamos que ele reapareceu, porque ressuscitar quer dizer reaparecer. Esse reaparecimento se pode dar em corpo carnal ou em espírito. Por exemplo, Lázaro ressuscitou, reapareceu com seu corpo carnal, que todos já julgavam morto. Mas os mortos também ressuscitam em corpo espiritual. Foi assim que Moisés e Elias ressuscitaram no Tabor, assim Samuel ressuscitou no Endor,
Assim Jesus Cristo ressuscitou em Jerusalém e circunvizinhanças. Destes morreram os corpos carnais, mas eles ressuscitaram em seus corpos espirituais. A imortalidade não é apanágio do corpo material, mas sim do corpo fluídico, celeste, espiritual. A ressurreição de Lázaro foi uma manifestação física do poder de Jesus, a ressurreição de Jesus foi uma graça psíquica da sabedoria divina. Conclusão. As várias edições desta obra demonstram a sua boa aceitação, a atenção que lhe tem dispensado estudiosos e espíritos de boa vontade. É sinal de que este livro, representando o espírito do cristianismo, longe de constituir uma obra de princípios dogmáticos, ou de um credo personalista, guia o neófito no estudo dos evangelhos, não só sob o ponto de vista religioso, como também moral, filosófico e científico. De fato, não é possível separar a religião desses outros fatores da elevação humana, moral, filosofia, ciência, assim como não podemos compreendê-la sem os fundamentos sólidos, objetivos e subjetivos da imortalidade. Convém repetir, pois, o que ficou exarado nas edições anteriores. A imortalidade para nós é tudo. É por ela que o mundo gira, os pássaros cantam, as feras rugem, os homens se movimentam e a luz se faz. A imortalidade é a vida, e a religião está na vida para poder estar em Deus. De que valeria o conjunto das magníficas parábolas do Mestre sem a imortalidade, sem a certeza da sobrevivência para a aquisição da felicidade prometida? De que valeriam seus imaginosos ensinos, envoltos em tanta doçura e humildade, seus apelos constantes de amor ao próximo, de amor a Deus, de desprendimento das coisas da terra, de paciência nas provas, de indulgência para com os que nos ferem, de perdão, de constante exercício para a perfeição, sem a sobrevivência, sem a imortalidade? Das parábolas de Jesus e seus ensinos ressaltam as chispas de fogo que formam a eterna chama que ilumina a nossa vida imortal. Não constituem unicamente um apelo à caridade, mas antes uma demonstração da fé que dá a esperança, e da esperança que nos incita a trabalhar pelo nosso progresso, para sermos os próprios arquitetos da nossa existência futura, seja neste mundo ou em mundos extraterrestres, para os quais devemos voltar as nossas vistas. O escopo das reedições deste livro é, pois, espiritualizar o homem, levá-lo à posse de si mesmo, entoar em seu íntimo um hino à imortalidade, fazer repercutir em sua alma as sublimes estrofes do ressuscitado, os seus incessantes convites para que o sigamos, as suas reiteradas afirmativas de uma vida infinita, através dos mundos que constituem as moradas da casa de Deus e do tempo sem ampulheta e sem ponteiros, para aqueles que já se certificaram de que a vida é a sucessão contínua de progresso para a perfeição, e que, quanto mais perfeitos são os espíritos, maiores são as suas faculdades para estudarem os enigmas do universo, as maravilhas da criação. Não há morte, não há fim, há passagem de um estado de inferioridade para um estado de superioridade, gradativa, sem hiatos, sem abismos, sem saltos bruscos, porque, na natureza, seres e coisas obedecem a uma mesma lei de relatividade, lei justa e equitativa promulgada nos conselhos de Deus. Toda a criação goza dessa graça, todos os seres dela vivem e se alimentam, nela crescem, progridem, tornam-se adultos no entendimento, e, emergindo do instinto, flutuam no oceano luminoso da inteligência, onde cantam a sua gloriosa epifania. Permita o Supremo Senhor que esta despretensiosa obra leve aos lares em que entrar, a paz, a esperança e a fé, que seja ela, para os que a compulsarem, um fardo leve, um jugo suave, onde possam encontrar arrimo, orientação para uma vida nova, um consolo a mitigar dores ocultas, uma porta aberta para a verdade, para o amor, para a felicidade. Jesus Cristo nos auxilie para que alcancemos com facilidade a graça prometida. Fim.